Você está enfrentando uma provação que parece maior do que você? Talvez seja uma luta financeira, uma enfermidade, um problema na família ou uma batalha silenciosa dentro da sua mente. Existem dias em que o coração pesa, o sono não vem e a pergunta ecoa: até quando, Senhor? Mas hoje eu quero que você respire fundo, porque você vai entender que as provações não são o fim da sua história. Elas são o caminho para o seu fortalecimento. E para vencer as provações da vida, nós precisamos olhar para Jesus. Não apenas admirar Jesus, mas aprender com Ele. A Bíblia nos mostra que Jesus também enfrentou dor, perseguição, rejeição e sofrimento. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. E existem 3 pontos fortes na vida de Jesus que nos ensinam como vencer qualquer prova. O primeiro ponto é: Father, Jesus into your buscava hands força I em commit oração. my spirit. Antes dos maiores desafios, ele se retirava para orar. Antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes de multiplicar os pães, ele agradeceu. Antes de enfrentar a cruz, ele foi ao Getsêmani. No momento mais Senhor, tenha angustiante da sua piedade vida, de mim, um Jesus se pecador. ajoelhou e disse: Perdoa Pai, as minhas se possível, transgressões. passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Perceba algo poderoso. Jesus sentiu dor. Jesus sentiu angústia. Mas ele não enfrentou aquilo sozinho. Ele orou. A oração não é fuga, é fortalecimento. Quando você ora antes de agir, você entrega o controle a Deus. E quando Deus assume o controle, o medo perde a força. Talvez hoje você esteja reagindo impulsivamente às lutas, falando sem pensar, decidindo no calor da emoção. Mas Jesus nos ensina: ore primeiro. Existe uma força que só nasce no secreto. O segundo ponto forte de Jesus é: ele confiava completamente no plano do Pai. Mesmo sendo injustiçado, traído e humilhado, ele não perdeu a confiança. Ele sabia que a cruz não era o fim, era parte do propósito. Imagine o silêncio de Jesus diante das acusações. Ele poderia ter se defendido, poderia ter chamado anjos, poderia ter desistido, mas ele permaneceu confiante. Confiar em Deus não significa entender tudo, significa acreditar que, mesmo sem entender, Deus está trabalhando. Quantas vezes você já perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta certa seja: o que Deus está formando em mim através disso? A cruz parecia derrota, mas era o caminho da vitória. O que hoje parece atraso pode ser livramento. O que parece perda pode ser preparação. O que parece dor pode ser transformação. Quando você confia no plano de Deus, a ansiedade diminui, a revolta perde espaço e a fé cresce. O terceiro ponto forte de Jesus é: ele permaneceu firme até o fim. Jesus não desistiu no meio do caminho. Ele foi fiel até o último suspiro. Na cruz, depois de toda a dor, ele declarou: está consumado. Essas palavras não são palavras de derrota, são palavras de missão cumprida. A provação não define você, a sua perseverança define. Muitas pessoas começam com fé, mas param no meio da caminhada. Começam animadas, mas desistem na primeira dificuldade. Jesus nos ensina que a vitória pertence aos que permanecem. Talvez você esteja cansado, talvez esteja pensando em desistir, talvez esteja dizendo dentro de si: eu não aguento mais. Mas escute isso com atenção. Você é mais forte do que imagina, porque a força que sustenta você não vem apenas de você, vem de Deus. Depois do Getsemane veio a cruz. Depois da cruz veio o silêncio do sábado. Mas depois do silêncio veio a ressurreição. Toda provação tem prazo, toda noite escura termina. Toda cruz carrega uma promessa de ressurreição. Se Jesus venceu, você também pode vencer. Então lembre-se dos 3 pontos. Ore antes de reagir. Confie mesmo sem entender. Permaneça mesmo quando doer. Deus está usando essa fase para amadurecer você, para fortalecer você, para preparar você para algo maior.
Talvez a sua maior bênção esteja sendo construída exatamente no meio dessa prova. Agora eu quero falar direto ao seu coração. Não desista, não pare, não entregue sua fé para o medo. Se essa palavra está falando com você agora, eu quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários: eu vou permanecer. Isso é uma declaração espiritual. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com alguém que está passando por uma luta silenciosa. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Você encontra uma palavra de fé todos os dias, porque quem aprende com Jesus vence as provações da vida. E lembre-se, depois da cruz sempre vem a ressurreição.